Olá, pessoal, desejo a todos muita paz e é com muita alegria que nós vamos para o programa de número 17 deste livro maravilhoso que é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Um livro assim que nos inspira, a seguir em frente, tendo a certeza que a cura está dentro de nós. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Tiago. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o capítulo de hoje com o título A Criança Cura. Jaque, boa noite. Fixar o comentário. Isso aí, olha só a animação, né, gente? Animação de todos. Numa quarta de feriado, assim, tô sentindo como se hoje fosse domingo. Boa noite cheia de bênçãos. Obrigada, Jaque. Deixa eu mandar lá para o nosso grupo, que estamos ao vivo e já vamos iniciar. Mandei. Boa noite, Mônica, Adriana, a Sônia, querida. Boa noite a todos. Vou trazer aqui uns recadinhos, porque o nosso Bom Dia continua. Já passei da metade do livro, de um outro livro do De Luca, que é Para o Dia Nascer Feliz. Então, eu vou trazendo ali nos rios, todos os dias, um bom dia, com bastante positividade, para a gente levar para o nosso dia. Podemos usar essas frases para repetir durante o dia, porque tudo que é positivo é bom, é benéfico, com toda certeza da nossa alma, né? Sempre que vocês gostarem, por favor, podem encaminhar, compartilhar para os seus amigos no WhatsApp, no próprio Insta, esses rios, porque a gente pode, né, sempre espalhar essas boas sementes para outros. Quantos que vão ver e de repente aquilo vai fazer toda a diferença para o seu dia. E é assim que a gente vai espalhando bem, cada um como a gente pode, né? Como aquilo que está ao nosso alcance. A gente sempre fala, a gente deve fazer a caridade com amor, com carinho, sabendo que coisas boas precisam ser, sim, espalhadas. José também entrou. Oi, Herculano, boa noite. Amara. O pessoal está chegando. Sejam todos bem-vindos. E aí tem mais um recadinho. Eu terminei aquele livro, né, que eu vou fazendo sempre o diário de leitura. E eu comecei Estevão e Paulo. Então, quem tiver interesse, quem gosta de acompanhar assim, para conhecer novos livros, pode ser que você já leu e daí quer relembrar, pode ser que você não leu e se interessa. Então, tá lá nos destaques esses diários de leitura. Às vezes eu faço vídeos, às vezes eu coloco um trecho do livro e é bem bacana. Sempre aprendemos algo, né, com esses livros maravilhosos. Com toda certeza. O Viagem Astral foi incrível. Fiquei até com pena de tirar, porque eu só deixo lá nos destaques o livro que eu estou lendo no momento. Mas tinha muito conteúdo legal. Fiquei com dó de tirar, viu? Bom, vamos para a nossa harmonização, que é do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, porque hoje falaremos da criança que há em nós. E Jesus falou, né, deixar vir a minhas criancinhas. E Kardec comenta aqui nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira pureza não está apenas nos nossos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Vejam como estamos ainda um tanto longe da tal pureza, né? Mas há caminho, isso que importa. Norita, querida, boa noite.
Então, no último programa nós falamos muito sobre aquele alarme, né, que toca e não devemos descartar, lembrando sempre aceitando os convites que Jesus nos fez e continua fazendo, né, para que a gente desperte, e temos vários despertamentos aí pela vida, com toda certeza. E é seguindo nesse caminho que a gente vai compreendendo que temos muitas conquistas positivas pela frente ainda, né? Passamos a descobrir, inclusive, capacidades que temos, habilidades que às vezes a gente nem pensa, nem acredita que nós temos. E isso faz com que naturalmente realizemos o caminho do nosso desenvolvimento pessoal. E esse livro é algo que está me ajudando muito também nesse desenvolvimento pessoal. Cris, boa noite, coisa boa tê-la aqui conosco. E hoje, então, o capítulo se chama A Criança Cura. Boa noite, canal Estudar Kardec, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vindo também. E ele inicia com um poema, trecho de um poema, de Fernando Pessoa. Olha o que ele diz. O que Fernando Pessoa nos diz? O nome desse poema na íntegra, o nome dele é A Criança que Fui, Chora na Estrada, e é assim que começa. A criança que fui chora na estrada, deixei-a ali, quando vinha ser quem sou. Mas hoje vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Poxa, olha o que o De Luca veio trazer pra gente, né? Eu vou trazer aqui uma interpretação, um modo de ver mais espiritualizado, né? Dentro daquilo também que eu senti ao ler esse trecho do poema. E se vocês tiverem uma outra percepção, alguma outra interpretação, por favor, tragam aí nos comentários, porque é muito bacana, enriquece bastante, né? O nosso estudo, a nossa leitura coletiva. Eu analisei assim, para construir um pensamento, tá? Quando somos crianças, nós gastamos energia apenas com o momento presente, né? Não, isso generalizando, então, né? Não ficamos assim preocupados com amanhã. A criança, ela costuma viver o agora. Por exemplo, se ela ganha um chocolate, eu trouxe essa porque eu amo chocolate, sempre gostei. Então, ela curte aquele chocolate, né? Ela não se preocupa, ai meu Deus, será que amanhã ela tá tomando e pensando, será que amanhã eu vou ganhar um chocolate de novo? Ela não faz isso, né? Ela fica e aproveita o que ela tem agora. Sabemos que o tempo passa, nós temos as transformações naturais, né? De criança para adolescente, de adolescente para a vida adulta. Isso é um processo natural, ok. E junto da vida adulta chegam infinitas preocupações, né? Situações que nos deixam bastante inquietos, e dentre elas, uma que é forte, que é presente, bastante presente, que é de adquirir coisas, né? A maioria das pessoas estuda, luta, trabalha para obter coisas, porque acredita que a felicidade vai ser encontrada quando eu comprar, aquele carro, né? Quando eu tiver uma casa assim, quando eu tiver uma casa assada, cada um tem o seu sonho, né? O jeitinho que quer a casa. Quando eu viajar pelo mundo eu serei feliz. Quando eu encontrar alguém especial, nossa, aí eu vou ser feliz de verdade. Então, a gente sempre está colocando condições. Então, a felicidade fica atrelada somente a esse ter. E por isso o adulto está sempre pensando naquilo que ele ainda não tem, né? E agindo assim,
geramos ansiedades e essas ansiedades geram outros problemas, né? Se pararmos para pensar, deveríamos sim realizar esse bom combate, mas com outra lente. Então, estudar, lutar, trabalhar é bom. Traz o crescimento pessoal, traz dignidade para a nossa vida, né? Ter as coisas traz com que a gente tenha uma vida digna. Até eu trouxe aqui, que eu escutei alguma palestra espírita até, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, então eles pegaram o mesmo número X de pessoas de cada condição social, né? Classe alta, classe média e classe baixa. E eles perguntaram a mesma coisa. Qual a tua maior preocupação? Para a classe baixa, foi a questão financeira. Para a classe média, foi a questão financeira. E para a classe alta, foi a questão financeira. Vejam só, né? O valor, a importância que a gente dá para essas questões do ter. Então, grande parte das pessoas, quando amadurecem, quando envelhecem, ainda estão presas ao ter, né? Porque isso virou um condicionamento. E muitos, a gente ouve muitos mesmo, se sentem frustrados, alguns conquistam muito mesmo, e ainda assim sentem aquele vazio. E muitas delas se tornam nostálgicas, se tornam prisioneiras de lembranças lá do passado. E com isso, muitas vezes, vem aquele sentimento de melancolia, que pode sim se transformar em depressão, né? Então, algumas pessoas nesse processo querem poder voltar atrás e resgatar algo, aquela autenticidade de ser quem era de verdade. E tem muitas pessoas, e isso independe de idade, se sentem perdidas, não sabem mais quem são, né? E nós vamos voltar ao poema, pouco mais lá para frente, nessa última frase dele, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Deixa eu dar boa noite para as outras pessoas que entrarem, nós vamos dar continuidade aqui à leitura. Deixa eu ver aqui. Ilumine sua ação. Boa noite. Ivana também está com a gente. A Celinha, querida, boa noite. A minha mãe, Cida, amor da minha vida. Maria Valéria, boa noite. O Herculano já estava aqui com a gente. O nosso amigo Jackson, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, eu vou ler o primeiro trechinho aqui do que o De Luca traz, então, a respeito disso tudo. Muitos buscam a saúde para serem felizes. Estamos andando na contramão, diz o De Luca. Busquemos primeiramente a felicidade e a saúde virá por consequência. Esse é o roteiro proposto por Jesus ao nos ensinar que deveríamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque tudo mais nos seria acrescentado. A saúde é filha da felicidade, é consequência e não a causa, é fruto e não a árvore. Muitos enfermos vivem mal-humorados, azedos, pessimistas e agressivos, portanto não buscam o reino de Deus em si mesmos. E por isso, a lâmpada da saúde não se acende quando a mente está em trevas. Vamos parar por aqui, dar uma conversada. O José está falando que às vezes a gente quer uma coisa e quando nós conquistamos nem damos valor. Porque as coisas da matéria realmente, elas são transitórias, elas são fluídas, aquilo lá já perde o encanto, a gente já quer algo mais. E é assim que a gente
busca as coisas na matéria, porém, as coisas da alma são diferentes, certo? E é ali que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. A cada nova conquista moral, espiritual, nossas virtudes, a gente vai sentir aquela alegria verdadeira que fica, porque essa não tem nada nem ninguém que consegue retirar de nós, né? Vivian, querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, podemos ver a doença, como ele falou aqui, como, na verdade, assim, imaginemos a doença como um sintoma do nosso corpo, do nosso ser, vindo à tona nesse nosso corpo, vindo à tona no nosso ser, porque existem as doenças biológicas, as de emoção, né, os transtornos, os espirituais, que nós já sempre falamos aqui, mostrando essas doenças, elas mostram que algo não está bem. Aonde? No nosso mundo interior, vai além do corpo físico, porque somos seres integrais, corpo e alma, né? A saúde é o bem-estar, né? É a plenitude do bem-estar. Quem vivencia a felicidade dentro do que é possível nesse nosso mundo de provas e expiações, porque sim, nós podemos ser felizes. Em vários momentos nessa existência nós já experimentamos a felicidade, né? Mas a real felicidade virá com mais força quando a gente vai se purificando. Mas sim, quem vivencia, já vai buscando essa felicidade, é aquela pessoa que já está investindo o seu tempo na busca de um equilíbrio emocional e também numa busca de paz interior. E ali, sim, nesse equilíbrio, nessa paz interior, que sentiremos a real felicidade. Então, eu posso dizer que essa pessoa, mesmo passando por algum problema aqui na Terra, seja na esfera biológica, né, com alguma doença, ou na esfera social, né, toda situação, né, que pode acontecer na vida social de alguém, ou na emocional, essa pessoa pode viver a felicidade, que é um estado de espírito. Ela está relacionada à maneira de como nós percebemos e também como respondemos à vida, a maneira que nós reagimos às circunstâncias, isso é certo, né? Quem consegue nutrir, cultivar pensamentos positivos, vai ficando cada vez mais, vai ficando cada vez menos adoecido, ia dizer mais adoecido. Então, quem já vai cultivando esses pensamentos positivos, eu estou passando uma situação difícil, mas eu tento enxergar alguma coisa de bom, algum ensinamento, eu estou transformando, estou transmutando e eu estou me fortalecendo com isso. Então, cada vez menos essa pessoa vai ficando adoecida. Não temos só essa existência, sabemos que temos muitas ainda além. Então, olha como é importante construir esse pensamento, porque a partir de hoje já posso melhorar a minha vida como um todo. Deus percebe esse nosso esforço, né? Então, pensar em coisas boas, claro que atrai coisas boas. Quando acontece uma coisa ruim e a gente fica mal, a gente se entrega, começa a reclamar e fica triste, aborrecido e não consegue pensar em nada positivo. Não parece que vem uma avalanche de outras coisas ruins? A gente sempre fala, nunca vem uma coisa ruim sozinha. Vem tanta coisa, tanta situação difícil junto, porque a gente cai naquele negativo. E quando a gente vibra negativo, atrai mais coisas negativas. Então, pensemos em coisas boas, nem que for difícil, porque no começo é difícil. Mas a gente precisa tentar. Aquilo que a gente conseguir é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Então, pensar em coisas boas atrai coisas boas, isso é certo. E ainda a felicidade está relacionada aos comportamentos saudáveis, né?
fisicamente falando, quando a gente se alimenta equilibradamente, quando nós fizemos exercício físico, quando nós temos um sono de qualidade, né? Relacionamentos positivos, moralmente falando, tudo isso relacionado também às conquistas das virtudes. Então, tudo isso é uma decisão, uma escolha que precisamos fazer de forma consciente, compreendendo esse processo como verdadeiro, compreendendo. Não é engolir isso goela abaixo, é assim, pronto. A gente precisa compreender. Por isso é tão bom estudar o Evangelho de Jesus e meditar nele. Porque quando ele faz sentido é porque compreendemos o que Jesus nos disse. Né? Então, trazendo para o nosso sentir esses ensinamentos de Jesus, quando ele disse, por exemplo, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Então, isso implica numa transformação interior nossa, onde os nossos valores, nossas prioridades se alinham aos princípios divinos, às leis de Deus. Né? O que são as leis de Deus? Amor, caridade, fraternidade. Quando nós olharmos para os nossos outros irmãos, que muitas vezes nós julgamos, são pessoas às vezes difíceis, pessoas cruéis, mas quando nós olharmos para eles, entendermos que eles são nossos irmãos, nós estamos alinhando com as leis de Deus. E aí nós adoecemos menos, porque nós estamos próximos de Deus. Quem fica próximo de Deus está amando. Então, amor é cura. Né? Também já falamos disso em outras lives atrás. Boa noite, Cirlei, querida. Olha, o Hamilton diz, o mundo sempre devolve mais do mesmo para nós. Então, a gente dá, ele quer dizer assim, tu dá 2, tu recebe o dobro. A vida, ela é abundância, né? Deus é abundância. Por isso que é importante ter pensamentos positivos sempre, independente das dificuldades, para que o mundo nos devolva positividade. Com certeza. Experimentem realizar isso que a gente pode conversar. Né? Acredito que muitos que estão aqui já praticam, né? Já buscam isso também. Amor aos livros, boa noite, seja bem-vinda. Então, o José diz, eu faço minha revisão todo dia. Às vezes tem coisas para melhorar. Ah, sim, à noite, isso quer dizer, né, José, quando a gente vai lá deitar a cabeça no travesseiro, pensar no que fez durante o dia, claro que nós erramos ainda. Sempre, nós temos muito a melhorar ainda, o José está certíssimo, né? E é importantíssima essa avaliação. E quando a gente enxerga, é que a gente vai buscar melhorar. Senão a gente faz de conta que não está ali, a gente não vai melhorar nunca, né? Tá certíssimo, José. O amor é sempre a resposta. É verdade. Jesus nos ensina tanto sobre isso, né? Cada palavra dele, em cada atitude que ele teve, todos os ensinamentos que ele deixou. Poxa. E quanto a gente falou de estar alinhado, então, aos princípios divinos, às leis de Deus que Jesus nos ensinou. Aí eu trouxe, que eu também ouvi outro dia, e eu pensei, eu vou levar para a live. Ele disse assim, eu não lembro se foi o Elahar, quem é que foi, um desses palestrantes espíritas. Ele falou do ópio devastador da nossa alma. Ópio é uma droga que já era usada antes de Cristo, há muito tempo, né? Sempre foi usada, ela vem da papoula. E ele traz assim, o ópio, as primeiras... desculpa. Cada letra da palavra ópio, com as iniciais, ele traz algo que nós precisamos prestar atenção para eliminar, para poder vivenciar esses ensinamentos de Jesus. Então, ópio, ódio. P, paixões.
que são os nossos desejos inconsequentes, aquele desejo que você tem, que você não analisa, não pensa, acaba passando por cima dos outros. A inveja, essa inveja, meu Deus, que o Chico, olha quanta coisa que o Chico ensinou pra gente, né? Quanta simplicidade, humildade. Ele tinha um medo danado da inveja, porque como ele era médium, vidente, ele enxergava, ele via a energia que desprendia de quem sentia inveja. Ele dizia que era aterrorizante. E por último, a letra O, mas sem acento, que é o orgulho. Então, eliminando isso, estaremos vibrando cada vez mais na energia do amor. Não é fácil, mas nós vamos conseguir sim. Cada dia é um pouquinho melhor, fazendo o que o José também falou ali, né? Da gente se autoanalisar. Então, como eliminar elas? Cultivando as virtudes, né, gente? Como a humildade, generosidade, o perdão, a paciência. E dito isto, quando estamos felizes, tudo em nós vibra numa frequência positiva. Dessa forma, nós vamos alimentando as nossas células, tanto biológicas do corpo físico como a do nosso corpo perispiritual. Que quando nós nascemos, bebezinhos lá, é acoplado o perispírito ao corpo físico, célula por célula, átomo por átomo. E quando a gente vibra positivamente, a gente está alimentando e nutrindo todas essas células, tanto do corpo físico como desse perispírito, que também está evoluindo, até a gente chegar na essência do nosso espírito, né? Então, é assim que o resultado chegará como bem-estar, saúde. Então, se eu estou passando por um problema e me entrego à tristeza, nada bom, o oposto se dá. Se eu estou passando por um problema e busco em mim essa força interior, no Deus que há em mim, no Deus que há em cada um de nós, eu estarei realizando o bom combate, né? Buscando positivamente a cura real, para não entregar os pontos, sabendo que tudo passa. É tão difícil quando a gente está no momento, naquele turbilhão, né? É muito difícil, mas lembrar disso é importante. Sabe, cada vez isso fica mais firme na nossa mente. Daí a gente coloca em prática e vê, opa, traz resultados sim. Então, quando tudo passar, se eu agir de forma verdadeira, correta, vibrando no bem, eu não vou me sentir derrotado, cansado, esgotado, né? Porque a negatividade, ela deriva daquele ópio que a gente falou há pouco. Nós vamos estar prontos para enfrentar os desafios que eles chegam, não adianta a gente dizer que não, mas de maneira mais serena, mais confiantes, por compreender que eu tenho essa força interior. Será que daí, pensando assim, isso nunca vai ter fim? Tem, né, gente? A dor e o sofrimento existem ainda como um anjo de cura, enquanto continuarmos teimando no erro. Quando decidirmos olhar para dentro de nós e buscar a melhoria em todos os aspectos, amando, buscando amar, nos aperfeiçoando, não teremos mais necessidade do sofrimento e da doença. E para isso acontecer, usemos a maior potência que temos no nosso ser, que é a vontade. Estudem sobre essa vontade, vale a pena, porque quanto mais a gente compreende, mais a gente sabe usar. Então, ressignificar na nossa mente essas verdades e colocá-las em prática é uma decisão individual, pessoal e intransferível. Podemos fazer somente cada um por si, né? Dando exemplo, claro, mas é um trabalho íntimo da pessoa, individual. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, virou aqui.
Por isso a lâmpada da saúde não se acende quando a mente está em trevas. Então vamos ressignificar, né? Vamos manter a luz da positividade acesa em nós. E para isso é preciso disciplina, 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 né? Como a gente sempre ouve lá do que o Emmanuel falava para o Chico Xavier. Manter a luz da positividade, importantíssimo aí, ó. Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Vamos para mais um trechinho. Onde que eu parei aqui? A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Fechando aí com o que a gente conversou. Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está fora de você. Não é um carro, uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. Então, associar a felicidade à mera busca da satisfação dos nossos desejos, do prazer, dos prazeres momentâneos, é diminuir o significado que a felicidade tem na nossa existência. Porque somos espíritos imortais e temos muita abundância ainda para conquistarmos, vivenciarmos quando nós aprendermos mais sobre esse amor. Paulina, querida, boa noite, seja bem-vinda, feliz de te ver por aqui. Vou ler mais um trechinho. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais da sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca a alegria em tudo aquilo que ele faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. Eu peguei a palavra aqui, ó, simplificar. Simplificar a vida é aprender a ser feliz, gente. Podemos ser felizes no pouco e no muito também, né? Tendo uma vida interior rica de valores elevados, valorizando cada momento, cada conquista que temos. Isso é escolher ser feliz. Não é? Sheila, boa noite, seja bem-vinda. Então, sente a real felicidade quem é grato pela vida, quem faz a sua parte dando o seu melhor, com toda certeza. Quem se supera sempre que possível, quem é fraterno, porque essa pessoa ela se preenche de energia bondosa, energia amorosa, né? Aí, enfim, quem está vencendo as suas imperfeições somos todos nós. Somos todos nós. Deixa eu ver aqui. Quando, porém, um homem não realiza seu propósito de vida, quando não vibra na pauta da alegria, geralmente a alma se entristece em forma de doença das mais variadas espécies. Muitos escolhem seus caminhos profissionais apenas com vistas às possibilidades de enriquecer a qualquer custo. Trocam seus sonhos à custa de obterem status e segurança financeira. Isso acontece muito, né, pessoal? Os pais ainda pressionando filhos para fazerem aquilo que vai trazer dinheiro para eles e depois eles têm uma vida frustrada, de tristezas, com muitas doenças, que eles nem entendem por que tem tantas inflamações, tantos problemas, né? Porque não conseguiram viver aquilo que eles sonhavam.
aquilo que eles até vieram com esse objetivo já programado lá da espiritualidade. Mas sempre tem um jeito de se realizar o plano B, sabe? Aqui na Terra, porque sempre depende das nossas escolhas e atitudes. Depois gastam o que acumularam em remédio e tratamentos paliativos, pois os buracos da alma não se preenchem com nada que não seja a realização de si mesmo. O tédio e o vazio existencial são os agentes nocivos mais perigosos da nossa saúde. A Cida, minha mãe, diz: a felicidade vem da alegria de ações bem feitas. Muito verdade. Caridade, amor em ação, né? Nas pequenas e nas grandes coisas. Isso traz uma felicidade que preenche o ser, né? Então, se a alegria é um dos melhores tônicos da alma, que ele falou ali em cima, a falta dela, claro que vai gerar a tristeza. Quando essa tristeza é recorrente, quando ela é persistente, mina o nosso ser, como um todo, abrindo campo para muitas doenças. Então, quem vive triste fica mais facilmente gripado, né? Porque isso afeta muito o nosso sistema imunológico. Na psicossomática, algumas doenças pulmonares podem ser geradas pela tristeza. Então, a gente nunca deve, assim, generalizar, dizer todas as doenças que acontecem no pulmão vêm da tristeza. Não, gente. A gente não deve cair nesse erro. Mas, sim, algumas doenças, porque cada pessoa é um universo único. Então, a gente precisa cuidar, né, em relação a isso. Mas sim, algumas doenças pulmonares podem ser geradas por tristezas. Os sintomas de quem tem fibromialgia, por exemplo, podem agravar bastante aquelas dores musculares, que são bem generalizadas, né? A pessoa que tem fibromialgia, uma hora ela tá com dor aqui, uma hora ela tá com dor aqui na junta da mão, lá no joelho, no tornozelo, e as dores são fortes. E a tristeza, ela pode colaborar para que isso se agrave. Também o cansaço, né? Quem tem essa doença sente bastante cansaço, problemas com sono. Então, a tristeza, ela pode estar relacionada ao desenvolvimento ou agravamento de doenças autoimunes, né? Como lúpus, como a artrite reumatoide. Hoje vocês estão quietinhos, hein? Hoje vocês estão mais quietinhos. Então, meus amigos, quem busca felicidade apenas nas coisas da matéria, esquecem de trabalhar e enriquecer a sua alma. Logo nós vamos falar da criança interior. Daí para surgir o tédio, aquele vazio existencial, é questão de tempo e são agentes negativos, são agentes deletérios. Porque com eles aparecem também o desânimo, baixo autoestima, aquelas ideias fixas que nos deixam baratinados muitas vezes, né? A gente não sabe de onde que elas vêm. Poxa, será que sou eu que estou pensando tão frequentemente a mesma coisa? É tão estranho, né? Essas ideias fixas. Poxa. E a gente vai alimentando isso e a nossa aura, a nossa psicosfera pessoal, ela vai ficando mais densa, obscura. Ali a gente vai deixando, permitindo que larvas espirituais, que são aqueles miasmas doentios, ficam próximos, afetando o meu humor, por exemplo. As pessoas dizem, nossa, aquela pessoa tão mal-humorada que parece que
isso pega na gente, contagia, não é verdade? Tem a ver com essa psicosfera, com essas larvas astrais que nós alimentamos, elas estão como bactérias no ar, né? Por nós vivermos num mundo de provas e expiações ainda. Então, tudo isso detona a nossa saúde como um todo, seres biológicos, psicossociais, né? Porque vai mexer no meu corpo, na minha mente, na minha vida, com as pessoas com quem eu convivo. Né? Então, lembrem sempre de se perceber, perceber-se é importante, e de mudar lá a chave do interruptor, né? Porque da escuridão nós podemos ter a luz, do negativo nós podemos ter o positivo, depende de nós, nosso esforço, nem que é difícil, busquemos ajuda se não conseguimos sozinhos. Da raiva, por exemplo, eu posso aprender a buscar tolerância. Vou ler mais um trechinho aqui. Busque saber se a doença não é um grito da sua alma dizendo que está insatisfeita com a vida que você está levando. Ajuda muito nessa hora a voltar ao passado e reencontrar os sonhos da sua criança, pois os pesadelos de hoje são a sombra escura dos sonhos de ontem que não se viveram. Olha o que ele trouxe aqui, hein, gente? Suzana, boa noite, seja bem-vinda. Quantas frustrações nós carregamos, né? Aqui nós voltamos, então, lá ao poema do início, aquela última frase. Quero buscar quem fui, onde ficou aquela criança ferida. Ou aquela criança autêntica, né? Então, essa parte aqui, ela remete justamente a um desejo do meu redescobrimento de mim mesma, né? Essa busca da minha verdadeira essência. E olha, feliz de quem sente esse despertamento, de que não se mantém na cegueira materialista, na cegueira também de preconceitos, que alimenta, preconceitos que alimentam experiências negativas, porque tem a lei de causa e efeito, né? Tudo que pensamos e tudo que agimos. Estava ali no evangelho que a gente leu no início, olha, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa o mal. Kardec trouxe isso referente ao que Jesus disse sobre bem-aventurados os puros de coração. Deixa eu ver o que Cris falou aqui. É verdade, tem pessoas que quando conversamos só falam em doenças, sempre negativas, e às vezes falamos que vai passar, mas a pessoa sempre acha que vai piorar. Uma vibração sempre negativa, pessimista. E se a gente fica ali, a gente acaba se contagiando. Então, o que a gente precisa fazer? Orar por essas pessoas que não querem o despertamento. Muitos ainda estão presos ao vitimismo, porque sendo a vítima, elas chamam a atenção, são pessoas carentes, pode ser muitas coisas, né? Porque a nossa psique, ela é muito complexa, não tem como dizer, é isso, é aquilo, sabe? Vai de cada pessoa, como eu disse lá, um pouco antes, né? Cada um de nós é um universo. E a gente sabe o que acontece no universo. Não existe o caos, mas é tudo muito detalhista. São muitos detalhes, como o nosso corpo humano, né? Dentro de uma célula, tudo que existe dentro de uma única célula nossa. Tudo complexo. Mas é interessante o que tu trouxe aí, porque realmente tem pessoas que são muito negativas, né? Não vamos abandonar essas pessoas, não, com medo de estar se contagiando, mas vamos orar por elas, sempre que pudermos, né? Sempre que pudermos, sempre que lembrarmos. Eu tenho um caderninho de orações,
E eu anoto. Se eu encontro alguém assim de noite, eu já estou ali colocando meu livrinho de oração, sabe? Acho que isso é bem legal da gente fazer. São pequenas atitudes nossas, né? Que a gente pode estar trabalhando, sendo cooperadores de Jesus Cristo. Que a oração é potência, né? Poderosa. Estávamos aqui falando desses preconceitos, né? Esses preconceitos são carregados de condicionamentos, né? Seja assim, às vezes que vem da educação da pessoa, de agora mesmo, dessa vida, ou às vezes traz isso intrínseco no seu ser. São crenças limitantes que até falamos muito, se eu não me engano, há 2 lives atrás, que vale a pena assistir, porque a gente falou bastante sobre essas crenças limitantes, sobre esses condicionamentos e como a gente pode também se proteger disso. Nosso mundo íntimo, né? Alice, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, precisamos entender que cada pessoa também carrega em si a sua criança interior, né? E o que devemos fazer com essa criança interior que temos? Dar atenção a ela. Não esquecê-la lá naquela estrada do poema do Fernando Pessoa. Porque todos tivemos, mesmo na infância, decepções, tivemos frustrações. Cada um carrega a sua história, não é? Ler mais um texto, que hoje é maiorzinho essa nossa mensagem do De Luca. Há quanto tempo você não se permite fazer algo que alimente o seu espírito de alegria e satisfação? Nós vamos falar mais sobre a criança interior aqui. Lembre-se da sua infância e irá se recordar que, com muito pouco, você era feliz, porque seus sonhos eram alimentados a todo instante, com sua criatividade e imaginação. Um simples cabo de vassoura se transformava na espada mágica de um super-herói. Eu sempre queria ter aquele cavalinho de pau, daí eu andava para lá e para cá com a vassoura, fingindo que era um cavalinho. Com uma bola de meia em uma rua esburacada, nos sentíamos como verdadeiros astros do esporte. E tomávamos chuva, andávamos descalços, ficávamos no sereno, vivíamos com as mãos sujas de terra e, quando doentes, nos tratávamos com o farmacêutico do bairro. Eu vivi isso, gente. Tudo isso porque éramos felizes. E porque agora você tem mais facilidade e não desfruta a mesma alegria de viver? Olha o que ele pergunta. Agora, como adultos, somos mais autônomos para fazer aquilo que queremos. Bons tempos, né, Jaque? Nossa! A enfermidade é um convite. Opa, por que largou sua criança em algum trecho do caminho, diz aqui. A enfermidade é um convite para que você a reencontre. Olha só. Conecte-se com a sua criança interior. Ela saberá apontar o que está faltando para você ser feliz. Busque cada vez mais fazer o que gosta e, se não puder fazer tudo o que gosta, aprenda a gostar de tudo o que faz. Eis aí o segredo da felicidade. Mais um trecho. Eu achei muito legal essa mensagem do De Luca sobre a criança. Até me empolguei, chamei minha filha, porque ela faz psicologia. Eu disse, vem cá ver se isso tudo faz sentido para ti também. Nós duas conversamos um monte, hoje feriado, né? Que ela trabalha e estuda. Hamilton diz, é preciso ser como criança para herdar o reino dos céus. É preciso buscar essa pureza lá no nosso íntimo, né? Nana chegou aí com a gente, boa noite, seja bem-vinda. Então, como se conectar com
com a nossa criança interior? Porque a gente ouve, né? A criança interior, ela tá ali, nós precisamos acolher ela. Como resgatar essa criança interior? Como podemos despertá-la novamente aí, no nosso processo da vida, né? Isso é um processo terapêutico. Resgatar essa criança que nós podemos realizar, inclusive com a ajuda de terapias, né? Com terapeutas, com toda certeza. Mas existem muitas técnicas que nós podemos fazer, mas depende de cada caso, né? Porque tem casos que procurar um terapeuta, um profissional, é uma necessidade, né? Porque sabemos que existem situações dolorosas em que a criança se sentiu assustada, violada, com medo, né? Existem abusos de todo tipo, morais, abusos físicos, que não desaparecem simplesmente, né? Essas feridas, elas continuam existindo no mundo íntimo de cada pessoa, né? E elas criam também, com o passar do tempo, uma lente através do qual a pessoa vai enxergar o mundo daquela maneira, com medo, né? Não é fácil. Então, essas pessoas, sendo crianças ainda ou já adultas, precisam de ajuda profissional, com toda certeza. Mas nós vamos ver aqui algumas dicas para nos conectarmos com a nossa criança interior de uma forma mais generalizada, não sendo nesses problemas tão críticos, tá ok? Aloísio, querido amigo do canal Reflexões, Aloísio. Olha, um canal bacana, quem não segue, sigam. Maravilhosas as lives, os estudos. Obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Pessoal se cumprimentando. A Naná diz: brinco com a minha criança interior sempre, falando no espelho, dançando, cantando, pulando corda. Converso sempre com ela e trabalho junto com o meu eu de hoje, meus traumas de infância. Então, carregamos, sim, lá desde crianças, muitos de nós, né? Alguns mais sérios, outros não, mas essa dor é única para cada um. Não tem como desmerecer uma dor, jamais. Precisamos fazer o que a Naná faz. Mas vamos ver aqui. Vamos ver as dicas que a gente trouxe, que já tem a ver com o que a Naná também trouxe. Então, o primeiro passo é acessar essa criança, né? Acessá-la onde? Mentalmente, acolhendo ela amorosamente, olhando nos olhos dela. A gente pode visualizá-la. Se tem dificuldade de visualização, pode usar uma foto sua de criança e olhar nos olhos dessa criança. Porque a visualização, para muitos, é fácil, é tranquilo, é natural. Mas para alguns ela também exige um pouco mais de treino dessa visualização. E vale a pena fazer isso, viu? Então, uns têm mais facilidade, outros nem tanto. Mas pensem que fazendo esse treino de visualização, sem a fotografia, por exemplo, você está estimulando em você a sua imaginação, a sua criatividade, que são naturais naquela criança que você quer resgatar, né? E uma técnica bem simples é buscar um lugar tranquilo, fechar os olhos, respirar profundamente umas 3 vezes, colocar a mão no seu coração, as 2 mãos, fechar os olhos e buscar boas memórias da infância, que seja uma memória, busque. Quando gostava de pular corda, que nem a Naná falou, eu tomava banho de chuva, coisas pequenas. Eu amava desenhar, pintar, eu adorava, né? Então, você pode ficar assim alguns minutos acessando essas memórias infantis. Outra forma bem legal para acolher essa criança, para trazê-la para o seu coração, para o seu abraço, né? Outra forma é celebrar o seu próprio nascimento.
Pensar em você lá no dia que você nasceu e celebrar. Nós, espíritas, sabemos que é um ato de coragem do espírito, porque é mais fácil para o espírito desencarnar, a morte física, né, do que reencarnar. Vocês sabiam? Então, vamos lá. Eu nasci, eu vou dar as boas-vindas para essa criança, né? Para mim mesma, o bebezinho que nasceu. Então, nesse momento, a gente pode dizer tudo aquilo que diríamos para um bebê que nasceu há pouco tempo, que a gente vai lá visitar e fica feliz ao ver, não é? Eu fico emocionada de ver um bebê. Então, tudo aquilo que a gente fala, sente aquela criança como sendo uma criança muito amada, que ela tenha muita saúde, celebre esse momento do seu nascimento. Você pode falar isso em voz alta, você pode falar isso mentalmente, como se sentir mais confortável. Isso independente de você ter sido uma criança planejada ou não, isso não importa. Celebre o nascimento da sua criança. Isso é algo transformador e que vai te fazer sentir felicidade. Experimentem. Olha o que a Naná disse, muito legal fazer uma meditação guiada com nossa criança interior. Fechar os olhos e fazer uma viagem mental desde o útero da nossa mamãe. Eu tenho, deve ter bastante, eu nunca procurei na internet, mas deve ter no YouTube também, né? Existem os terapeutas que fazem. Eu nunca vi, mas deve ter. Meditação guiada da criança interior. Com certeza vamos encontrar. Se alguém encontrar um bem legal, coloquem lá no nosso grupo aqui do Instagram, viu? O José disse que tem uma música para celebrar o meu nascimento e a felicidade do meu pai. Olha que bacana! Música é maravilhoso, né, gente? Que legal, José. Osvaldo, boa noite. Seja bem-vindo. Aí ela diz, e irmos conversando, a Naná continua, né? Com o nosso eu de criança, pedir perdão, auto-perdão, amor, auto-amor. E o Herculano diz, e precisamos agradecer os nossos pais, o que eles passaram, os nossos avós, os nossos ancestrais, é verdade, Herculano. Essa gratidão também, ela vai transformar nossa aura em algo positivo, claro, limpo. Com certeza, a gratidão é sempre bem-vinda. Que a gente use a gratidão assim, ó, não precisamos de prescrição, né? Usemos à vontade. Gratidão por termos nascido. É verdade, porque agora me veio na mente. Vamos supor que uma criança não foi desejada e veio ao mundo, né? E ela tem que ter raiva do pai e da mãe, que muitas vezes um pai, uma mãe teve algum problema, alguma situação e teve que deixá-la para outro criar. Não, agradecer a esse pai e essa mãe que deram a oportunidade de ela estar aqui e poder fazer a sua caminhada. Sempre agradecer, sempre agradecer. É importante. Outra coisa que a Naná trouxe aí, ó, buscar lembrar daquilo que a gente gostava de brincar, né? Que nem eu falei, eu gostava muito também de brincar de roda, sabe? Com as amigas, com as primas, nós éramos 7 primas, nós brincávamos muito de roda, cantando, né? A gente dava uma mão para outra, ficava em circular, dancinha circular, e cantando aquelas músicas da infância. Nossa, como era gostoso. Lembrar daquele desenho animado que você gostava, ir lá buscar, porque hoje no YouTube tem tudo, né? Eu até busquei faz um tempo atrás do Tom e Jerry, os desenhos antigos. Eu amava. Outra coisa também legal é comprar um caderno de desenho simples ou aquelas folhas de sulfite e desenhar, deixar a criatividade solta. Se tem vontade de só fazer círculos, de rabiscar, de colorir, faça. Isso tudo vai fazer com que a gente acolha a nossa criança interior. Então, outra coisa, quem tem filhos também, netos, sobrinhos, né? Pode colocar uma música lá no volume mais alto, dançar, brincar com eles, sabe?
Preparar um prato diferente, algo que as crianças gostem, brincar com aquelas massinhas coloridas com as crianças, fazer essa conexão com a nossa criança interior. Assim também nós vamos nos conectando, né? Tenho certeza que vai sentir felicidade, leveza, vai valorizar esses momentos simples da vida e entender que não é só ter. O ter faz parte. São ferramentas que nós temos para a nossa felicidade também, mas a real felicidade, ela vem do ser. Precisamos entender isso claramente, compreender. A palavra de hoje é essa, gente, compreensão. Faz toda a diferença, né? Que é nessa pureza da criança interior, que há em mim, que há em você, que está a nossa essência divina, que nos leva à felicidade, como o Hamilton trouxe antes. Vai trazer, então a felicidade traz o quê? O bem-estar, a saúde, que está no início dessa mensagem do De Luca. Por quê? Com a pureza que a criança tem, a confiança que ela tem no Pai, imaginemos o nosso Pai Deus, né? Nosso Pai é Deus. Nós confiando como uma criança em Deus, é que nós vamos seguir firmes a nossa jornada, nos sentindo seguros, sabendo que tudo que acontece é para o nosso bem, mesmo quando a gente não compreende. E o pessoal aqui trouxe, deixa eu ver, opa, vamos voltar um pouquinho. Aqui, a Naná diz, irmos conversando com o nosso eu. Isso aqui eu já li, né, Naná? O Herculano, precisamos agradecer. Também já li, né, os nossos antepassados. Deixa eu ver. Simone. Cris. Eu gostava muito de bonecas de papel. Ai, que bacana. Comprava nas bancas de jornal. Eu lembro que a gente recortava, daí tinha as roupinhas que também recortava e colocava nas bonequinhas. Eu também gostava. A gente brincava até com a palha do milho, casca de bala, fazíamos roupinhas de boneca. Imagina, 7 primas juntas, né? A Naná diz, ela também, hoje brinco com os meus netos de roda, vou lembrando da minha infância. E o José, eu busco meus desenhos animados. E é uma delícia, a gente morre de rir, né, com esses desenhos. É divertido. O Herculano, muitas vezes falamos, eu não pedi para nascer, mas implorei para essa oportunidade de reencarnação. Eu sempre falo isso pro meu filho, que dizia que ele não queria nascer, é uma época dele da juventude, ele falava isso, né? Hoje em dia ele ri, que até hoje eu falo, viu, tu implorou. Eu canto aquela música espírita, cada ano que ele faz aniversário, eu canto, parabéns para você, você mereceu renascer. Entre tantos milhões, você mereceu renascer. Ele morre de rir. É a primeira coisa que eu canto quando ele acorda, todos os anos. A Naná diz, temos que ter um equilíbrio do ter com o ser. E é o equilíbrio, não é ter raiva do ter, né? É isso aí, o equilíbrio. O ter para vivermos e o ser como essência. Levamos o que somos, exatamente. A minha mãe contando, boas lembranças, mãe. Provocava os queros, aquele, o quero é um pássaro que tem muito aqui na nossa região. Não sei se vocês conhecem, ele tem esporão nas perninhas, né? E a gente provocava, daí ele dava aqueles voos rasantes, a gente se jogava lá no pasto e eles vinham por cima da gente. Um dia até abri o zíper do vestido da minha prima, gente, como nós rimos. E essas lembranças, eu já tô aqui, ó, com a bochecha doendo, porque eu tô lembrando e sentindo essa alegria. Olha que coisa mais linda. Obrigada, mãe. Lembrança maravilhosa essa aí. Eu vou terminar agora com mais o último trecho do livro. Vamos lá, De Luca. Não permita que uma pessoa idosa habite em você, habite seu corpo.
pois isso é um passaporte para o mundo das enfermidades. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que ela lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura. Olha aí os quero-quero. Contentamento, criatividade, divertimento e pureza. Aí está um verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer doença. Imagina se a gente conseguisse viver esse sentimento que nós estamos sentindo agora, essas lembranças, esse sentir em mais momentos do nosso dia. Isso é curador, gente. Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus os que se assemelhem às crianças. E poderíamos complementar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança. Então aqui Jesus falou, não é porque a gente seja infantilizado, né? Temos que ter cuidado com o entendimento, mas que se assemelhem à criança nessa pureza, nessa espontaneidade. Olha quanta coisa que ele falou, na curiosidade. Gente, é maravilhoso, observemos essa curiosidade, essa vontade de explorar que a criança tem, de buscar, essa vontade de aprender as coisas. A minha filha vivia perguntando coisas que eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou responder? Por que o céu é azul? Ela perguntava para mim. Eu soube responder para ela anos depois por causa do Google. Então, a felicidade que essa criança carrega vem dessa pureza natural. A felicidade, na verdade, é uma alegria assim, genuína, né? Que brota na simplicidade das coisas. Né? Tudo que nós falamos aqui, que nós lembramos, são coisas simples, não é? Temos muito a aprender com as reflexões de hoje, vocês concordam? Sendo nós mesmos, sendo autênticos, verdadeiros. E, acima de tudo, ser autênticos e verdadeiros conosco mesmos. Isso é muito importante. E no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, capítulo 8, nesse mesmo capítulo que eu li no início, Kardec comenta a respeito da fala de Jesus, quando disse ainda sobre isso, bem-aventurados os puros, ele fala que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Cultivemos essa humildade, busquemos aprender com a simplicidade. Então, bora, como diz a minha amiga Débora, que hoje ela nem está aqui, ela sempre fala, bora ser feliz, bora isso, bora aquilo, bora resgatar a nossa essência, que está latente aqui dentro, pronta para germinar com muito amor. É o nosso self, é aquilo que nós temos de mais puro dentro de nós. Bora fazer renascer essa criança que deixamos no tempo, escutando seus sentimentos, acolhendo, louvando com gratidão, como nosso amigo Herculano trouxe. Momentos como o nosso de hoje, esse momento maravilhoso, isso tudo nos aproxima do reino de Deus, porque a nossa energia, ela palpita, ela fica vibrante no bem, né? E bora também continuarmos firmes nessa nossa linha de trabalho, que é a reforma íntima, né? Porque ela vai nos direcionar para a real felicidade, que vai nos trazer a saúde. Então, hoje, acredito que entendemos mais um pouquinho desse processo todo, porque a felicidade é a chave, né, para uma vida mais saudável e também mais plena. Com certeza, né, pessoal? Bora ser feliz, né? Mara, bora ser feliz, é isso aí. Ai, que maravilha, que bom, Mônica, te ver por aqui, viu? Muito bom, fico feliz quando você está com a gente, essa energia que a gente vai
formando essa egrégora carinhosa, né? Tudo isso é muito importante. Quantas coisas nós falamos, né, José? Muitas coisas. O Hamilton, a criança interior, carrega consigo amor, fé e esperança. E assim, pessoal, leitura e espiritualismo, boa noite, querida. Nós já chegamos ao final da live. Quem tiver sua aguinha, vamos deixar ali no ladinho. Vibrar em amor, pedir para a espiritualidade amiga, né, nosso anjo da guarda, que possa trazer aquele remedinho que nós estamos precisando para a nossa aguinha, para o nosso ser, para cada célula, né? Quem quiser fechar os olhos, podem fechar. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Sempre eu fico muito, muito feliz aqui com vocês nas quartas. Mas quem sentir a vontade, feche os olhos. Vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a Deus sempre, né, acima de tudo. E trazer Jesus para o nosso coração. Acolher a nossa criança nesse momento, Jesus abraçando, envolvendo com carinho, amor. Podemos visualizar, já treinando a visualização, uma flor se formando no nosso coração, uma flor que acolhe essa criança. Essa flor, ela vai aumentando, ela vai se iluminando e também deixando cada célula do nosso corpo perfumada, com saúde, com bem-estar, com positividade, com tudo que é bom. Tenhamos a certeza que Deus é conosco, que Jesus nos ama, nos ampara, onde Ele estiver. A sua energia está conosco sempre. Agradecer a esses anjos amigos que nos inspiram, nos auxiliam, nos protegem tanto. Muitas vezes nem nos damos conta do quanto somos protegidos, por isso agradeçamos sempre. Quantas vezes nós quisermos durante o dia, usemos essa gratidão com sentimento, porque ela também faz irradiar essa luz. E nesse momento podemos também deixar essa luz brilhar em cada cômodo da nossa casa, em cada cantinho do nosso lar. Podemos imaginar essa luz emanando e recaindo sobre aqueles que amamos, amigos, parentes, filhos, nossos pais, a todas as crianças que moram, os adultos também, a cada pessoa, a cada criança interior. E que essa união de energia boa possa explodir em amor e cobrir todo o nosso planeta Terra, naquela luz azul brilhante e curadora, trazendo os benefícios para a nossa Terra amada, que nos acolhe também como filhos. A Mãe Terra, a natureza, Deus. Muito obrigada, pessoal. Que Deus abençoe todos e que tenhamos uma noite de refazimento para o nosso corpo físico e para o nosso ser espiritual, porque somos seres integrais. Boa noite, beijo enorme, amo muito vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.